Olá, comunidade de Paz e Bem, pós-TV 247, canal Filosofia e Movimento. Eu sou Carla Pavão e nós estamos aqui retomando o projeto Mulheres e Mitos com a Fernanda Carlos Borges. E no dia de hoje o nosso tema é E Dormiu para Sempre. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Carla? Tudo bem, comunidade? Então hoje retomando Mulheres e Mitos, eu estou até feliz que vou contar uma história para vocês, né? É gostoso, né, contar essas histórias. Então, a história que eu trouxe para vocês hoje é a história do Endimião, que ela foi contada pelo Teócrito, que é um poeta do século III, e está neste livro aqui que se chama Mitologia, tá? É um compêndio de várias histórias. E aí, aqui, então, eu vou ler o versinho da história do Endimião, e aí depois a gente comenta, tá? E também ela vai ter a ver com o que a gente falou no último vídeo, que é a relação do corpo com a gravidade e tal. Olhem só que história interessante, diz assim: quando Endimião, o pastor, guardava o seu rebanho, ela, a lua, Selene, viu-o, amou, procurou. Descendo do céu para a clareira do Látmos, onde o beijou e deitou-se ao seu lado. Abençoado o destino do pastor, que ficou para sempre a dormir, isento de todas as perturbações, Endimião, o pastor. Então, em algumas versões ele é um rei, na maioria das versões ele é um pastor. Então, resumidamente, né, para quem não acompanha o verso, a lua se apaixonou por ele, chegou até ele, beijou, ele deitou e dormiu para sempre. E aí, e ele fica lá, e ele é muito, enfim, ele fica lá dormindo bem, né? E ela toda noite volta a encontrá-lo, fica com ele, curte ele e volta, né? Ele está lá dormindo, curtindo esse amor da lua, deitado em berço esplêndido. Aí, assim, ó, conta-se que esta sonolência mágica foi obra dela, da lua, né? Que o acalentou até que dormisse, para que assim sempre lhe fosse possível encontrá-lo e acariciá-lo à vontade. Mas também se conta que, para ela, essa paixão é apenas uma grande fonte de sofrimentos e inconsoláveis suspiros, porque ele também está lá deitadão, né? Berço esplêndido forever. E aí, então, eu queria fazer alguns comentários sobre isso. Primeiro é o finalzinho do verso, né, escrito pelo Teócrito, que é assim: que ficou para sempre a dormir, isento de todas as perturbações. Então, se ele está deitado, então ele está numa situação geocêntrica, né, totalmente capturado pela gravidade, né? Então ele está deitado e com isso ele está isento das perturbações. Porque quando é que surgem as perturbações na nossa vida? Quando a gente fica em pé, precisa produzir uma posição com relação ao mundo, aos ambientes que a gente vive, e produzir um destino, né? Produzir um caminho. E nesse caminho a gente tem que lidar com o campo de forças, não pensando mais basicamente em termos da postura básica, e num campo de afetos, né? Pensando nas relações humanas. Campo de afetos é aquele campo que nos modifica, que faz algo sobre nós e sobre o qual nós fazemos algo. Isso é o campo afetivo. As emoções, elas são só uma energia liberada quando um afeto é produzido, porque essa energia é que vai mobilizar a postura, todo o sistema sensório-motor para que a gente lide, de algum modo ou outro, com aquilo, né? O que vai produzindo forma existencial, um modo de estar no mundo, né? E então ele ficou isento de todas as perturbações, né? E outra das perturbações é assim, quando a gente fica em pé, a gente e vai lidando com esse campo de afeto e nos preparando, né? A gente também vai produzindo conflitos na própria estrutura de sustentação do corpo, porque a mesma base de sustentação para uma ação, ela possibilita você ir ou voltar, né? Então, eu segurei essa base, essa aqui é a base de sustentação para fazer uma coisa. Essa coisa sempre é uma ou outra. Uma coisa ou o contrário dela, ou alguma variação sobre a coisa e o contrário dela, né? É a mesma base. Então, a preparação para a ação, ela é sempre ambígua, sempre ambígua. E o que vai tirar a gente da ambiguidade é a ação. Então, quando diz, então eu vou fazer isso, pronto, saiu da ambiguidade. Mas a gente fica um tempão assim, preparando posição, será que eu vou por aqui, será que eu vou por ali, será que eu faço isso, será que eu faço aquilo, será que eu continuo assim, será que eu faço outra coisa, será que eu caso, será que eu separo, será que eu continuo,
Coisas assim. Então, essa ambiguidade é um balanço que a gente já falou, que a gente vai ensaiando o que pode fazer. Isso vai segurando criando uma base de ação que sempre pode ser uma coisa ou outra, e vai maturando até que a gente faz e sai da ambiguidade. Mas esse movimento todo, ele é sobre a Terra, ou seja, tem uma força geocêntrica, mas ele também é antigravitacional, porque sempre que a gente sente uma emoção, essa emoção ela surge no corpo como aceleração da postura. Então, essa aceleração produz um desequilíbrio biomecânico que a gente compensa, né? Tem automatismos inconscientes para compensar essas acelerações. Como é que a gente se compõe, resiste, lida, né, com os outros? Então, é uma série de perturbações. E ele deitado está sem perturbações, está apenas antigravitacional. E é interessante que no mito é a Lua, né? A Lua está presa na gravidade da Terra. Por que a Lua está lá? Porque ela está presa, quer dizer, ela era um corpo celeste que foi capturado pela gravidade da Terra e ficou girando em torno da Terra. A Lua está capturada pela gravidade da Terra, né? E então ele é capturado por essa força gravitacional da Terra e aqui, fazendo uma interpretação livre, a Lua representando essa captura pela gravidade, né? Então, se de um lado, porque aqui também no poeminha fala assim, abençoado o destino do pastor. Quer dizer, ele teve que parar, ele parou de ter que lidar com todo o sistema antigravitacional humano, que é super complexo, que é o que nos coloca, né, que é o que nos coloca numa situação em que a gente tem que dar conta da nossa vida, né? Nos colocarmos em pé, fazer uma posição, arrumar um mundo, criar um mundo próprio, né? Lidar com as contradições das próprias atitudes, enquanto a gente vai ensaiando como se colocar, o que fazer, o rumo, o destino da nossa vida, e ao mesmo tempo o conflito com os outros, porque às vezes encaixa, às vezes não encaixa, enfim. Construção de... Então ele está aliviado de tudo isso, né? Ele está dormindo para sempre. Então, de alguma maneira, quando fala aqui no poeminha, né, abençoado, é que ele realiza esse sonho que nós todos temos de sermos inteiramente acolhidos, né? Sermos de cessação de conflitos, sermos amados continuamente, né? Por essa mãe que também tem um aspecto de amante, no caso, né? Que acolhe, que aceita incondicionalmente e tal, mas isso também paralisa a vida, porque paralisa todo esse trabalho antigravitacional, que é a produção de vida mesmo, né? A produção de identidade, produção de mundo próprio, compromissos que a gente acaba tendo com pessoas, com a sociedade e tal, e que envolve um trabalho constante, e que a gente cansa, e que a gente cansa, então é como se ele tivesse descansado. No entanto, aqui na continuação do texto, né, ela fala também que disse que a lua sofre, né, mas também conta que para ela essa paixão é apenas uma grande fonte de sofrimentos e incontáveis suspiros, né, porque também sabe que há algo que está sendo perdido quando a gente se ilude de que os conflitos a respeito da produção da nossa vida podem ser cessados absolutamente. Só cessa quando você está em sono profundo, em coma, ou aqui, hipnotizado, né, encantado pela lua, num amor eterno, mas também você está ali num sono, olha, assim, diz assim, ó, jaz ali ao lado da montanha, imóvel e distante, como se estivesse morto, mas, na verdade, quente e cheio de vida. Então, o ideal, né? Quente, cheio de vida, acalentado para sempre, acolhido para sempre, sem conflitos. Mas o que perde, né? Perde a produção da vida, né? Perde a aventura, perde a responsabilidade, perde a criatividade, porque fica só acolhido. Então, eu acho que essa historinha aqui fala um pouco dessa ambiguidade da nossa fantasia de ser extremamente acolhido, mas que isso também nos coloca... Se isso fosse possível, a gente ficaria deitado quentinho, sem fazer nada. E que a Lua chora por causa disso, né? A Lua que também está capturada pela gravidade da Terra. Você sabe que a hora que eu mais gosto da minha vida é a hora que eu deito na minha cama. Eu falo, ai, acabou o dia. Não, deitar, adoro, eu adoro deitar, adoro, olha, não tem preconceito nenhum de ficar deitada, às vezes levo o computador e faço as coisas deitada, às vezes só deito mesmo, sem nada. Adoro deitar, adoro dormir, adoro acordar na hora que o corpo quer, sem despertador, tudo isso é bom, né?
Mas tem só isso não dá, né? Eu acho assim, talvez nesse teu comentário a gente possa até dizer assim, talvez o nosso mundo assim do trabalho, da produção, a gente tenha hipervalorizado o trabalho e desvalorizado a preguiça, o cansaço, a vontade de ficar deitado, não fazer O nada e ócio tal, né? criativo. Então talvez, mas é preciso transitar entre esses dois mundos, né? Entre o mundo geocêntrico e o mundo anti-geocêntrico, porque é nesse meio que a gente produz a nossa vida, o nosso modo de estar no mundo, que a gente cria vínculos, assume responsabilidade por isso, né? Então, mas assim, talvez para o Ocidente o sonho seja maior o do deitar, descansar, não ter que fazer nada. Eu tinha uma amiga quando ela era pequena e perguntava para ela assim, o que você quer ser quando crescer? Todo mundo falava mil coisas, né? Ela falava, eu quero ser aposentada. Porque ela estava visualizando que ia ter que trabalhar muito. Eu também. Antes da A gente reforma, eu fica estava sonhando com a sonhando. aposentadoria, que vai demorar agora, né, Carla? Vai demorar, graças ao pessoal que apertou o numerinho cão lá. A gente está lascado. Eram 3 anos, 3 meses, virou 8. Uma beleza. Então, mas o meu sonho assim de dia perfeito é eu deitada com um livro na mão. Esse para mim é o dia perfeito, né? Como você gosta do seu domingo? Assim. Que não está sendo útil, né? Está deitado, está viajando na fantasia, numa história, numa ideia. Então, é isso o mito, né? Então, o mito fala desse sonho de sedução, de ceder aos esforços, ao movimento gravitacional, ser inteiramente acolhido, tudo isso que eu falei, né? Não ter mais conflito, não ter que resolver a sua posição, o seu lugar no mundo, as relações e tal. Mas também a Lua chora por causa disso, né? Ela acolhe, mas chora, ela sabe que alguma coisa está errada ali, né? E chora por ele, né? E ele está quentinho, né? E cheio de vida, mas mas não está Ali jaz. não está criativo, né? Não está criando nada, tá ali jaz, né? Ela vai lá encher ele de beijinho e ele continua ali. Então, mas de qualquer forma, eu acho que o nosso mundo precisa se conciliar um pouco mais para as forças geocêntricas, né? Que dá uma fantasia, mas achar esse meio tempo, né? Achei aqui tem uma frase também na narrativa dessa autora desse livro, ela fala assim: Edmião dorme para sempre, imortal. Ele está imortal, mas paradão ali, né? Quentinho, macio, sem ter noção de nada. Aí fala, mas não tem consciência do que faz. Não tem consciência. Então, em termos se a gente for pensar na relação, num tipo de consciência, né, na relação com o nosso sistema sensório-motor, existe um tipo de consciência que é a consciência espontânea, que ela é assim, ó, a gente está o tempo, sempre que a situação tem que a gente sai do hábito, que tem uma certa instabilidade no ambiente ou no hábito, um tipo de consciência emerge. Consciência é um tipo de conhecimento, de processo de conhecimento, que é o de mapear a situação, ficar alerta, assim, ficar atento, né, ao que está acontecendo, o que está vindo, como que eu me posiciono, o que eu faço, elaborar a relação com aquilo e tal. Então, é uma consciência em processo de conhecimento, né? O Endymion, ele está sem consciência, né? Ele não tem... a consciência dele não está desperta, né? Está escrito aqui, né? Ele não tem consciência, né? E, enfim, é isso. Então, Legal. é bom, pero não muito. É uma fantasia que a gente nunca vai realizá-la plenamente, ainda bem. É. Legal. Então, para vocês que nos viram, esse foi o Mulheres e Mitos, com um pouco de corpo e espírito também, né? Se inscrevam nos canais Filosofia em Movimento, no Paz e Bem, na Pós TV 247. A Fernanda tem outros projetos que ela está tocando, ela está lançando, depois ela pode até falar antes da gente encerrar. E é sempre uma alegria grande estarmos aqui com essa comunidade. Então, um beijo e obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Me visitem lá no canal Filosofia em Movimento. Paz e Bem.